Deus não faz milagres nenhum que não seja falando. Então você quer um milagre? Então, em vez de pedir baboseiras, em vez de pedir fenômenos, em vez de pedir poções, em vez de pedir movimentos, mão na cabeça, óleo ungido, fogueira santa do inferno, em vez de pedir isso, peça uma palavra. Peça uma palavra, porque os milagres só são feitos pela palavra. Milagres, 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 só pela boca, pela fala, pela voz do Senhor. Você ouviu isso? Então assim, meu irmão, esteja atento. Salmos, primeiro agora, vamos lá. Nós estamos conversando sobre os abençoados ou os não abençoados. Quem são esses? Quem são os abençoados? O Salmo fala. O Salmo fala. Eu já provei para vocês que nós já nascemos abençoados, mas que precisamos nos posicionar para continuarmos abençoados. E a posição está aqui, no Salmo 1. Vamos ler então, os abençoados ou os não abençoados. Versículo 1. Abençoado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Abençoado o homem, bem-aventurado, que quer dizer abençoado. Abençoado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta, que não se associa com escarnecedores. E já falamos sobre quem são os ímpios, já falamos quem são os pecadores, e já falamos quem são os escarnecedores, e não tem nada a ver com moralidade, ou com imoralidade, nada a ver com isso. Os ímpios aqui, os pecadores aqui, os escarnecedores aqui, não tem a ver com essas coisas morais, ou religiosas, ou regras humanas, ou religiosas, nada a ver com isso, já explicamos isso também. Então os abençoados são os que não ouvem conselhos de gente ímpia. Sobre isso, sobre gente ímpia, eu quero ler com vocês em Isaías, escuta só, no capítulo 55, buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai o Senhor enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, deixe o ímpio o seu caminho, o iníquo, o ímpio, os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadece dele, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, que é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Na linguagem corrigida, esse iníquo aqui é o ímpio, o que produz impiedade, o que produz contrariedade à vontade do Senhor. O ímpio é aquele que pratica contrariedade à direção do Senhor. A feitiçaria, a rebeldia é igual feitiçaria, diz a palavra do Senhor. Ele fala: deixe o perverso o caminho, deixe o maligno o seu caminho, deixe o ímpio os seus pensamentos, e busque ao Senhor, e volte-se para o nosso Deus. E por quê? Lógico, por quê? Porque os meus pensamentos não são os vossos. De quem? Vossos de quem? Dos ímpios, dos iníquos, dos perversos. A palavra perverso é a versão errada dos seres humanos. Perverso, uma versão equivocada, errada do que tem que ser. Deus tem, olha para mim, Deus tem uma versão de você, Deus tem uma versão de ti, mas você se encaixa, se enquadra com a versão que Deus tem de você? Deus planejou você com uma versão, Ele planejou você para ser a imagem dEle. Não é igual a Deus, é semelhante, não é igual,
mas é semelhante. E como é que é isso? Olha para Jesus. É só olhar para Jesus. Quer saber como um Deus vive humanamente? Olha para Jesus. Por que nós não podemos tirar os olhos de Jesus, gente? Porque Jesus é a referência humana. Nós temos uma referência, meu irmão. Deus fez filhos à sua imagem, conforme a sua semelhança. Esses filhos abandonaram essa imagem. Abandonaram. Mas ele fez assim. Então voltar-se para o Evangelho é voltar ao padrão, à imagem. Como é que eu faço isso? Ouvindo o Senhor. Então a impiedade é tudo contra a versão que Deus tem de você. Deus tem uma versão de cada um de nós. Você está enquadrado? Não é ser metodista, ou batista, ou presbiteriano, meu irmão. Não é essa versão. Isso são delimitações humanas, denominações humanas. Isso são, assim, engessamento humano, pedagogia humana, vai, para ser bonzinho. Deus tem uma versão de você, uma versão de mim. Confere. Não está conferindo? Se não está conferindo é porque você não anda ouvindo. Porque muitos de nós, gente, a gente quer outras coisas. Meus irmãos, você está confundindo como o povo do Antigo Testamento. Para o povo do Antigo Testamento, gente, a pessoa endinheirada era abençoada pelos deuses. A pessoa que tinha patrimônio, família saudável, para aquele povo, essas eram pessoas abençoadas pelos deuses. E a pessoa doente, enferma, fraquinha, eram as pessoas amaldiçoadas pelos deuses. Cristo veio mudar isso. E muitos de nós hoje, em pleno século 21, nós ainda concluímos que os bambambãs são os abençoados pelos deuses. E os estranhinhos que não têm o que comer, não têm para onde ir, esses não são. Não é essa a versão, irmão. Não é esta a versão. Então deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então como é que essa parada é resolvida? Com perdão. Com perdão. Sabia que isso já foi resolvido? Já foi resolvido, irmãos. Todos foram perdoados. Todos foram. Você não precisa que eu te perdoe. Todos foram perdoados. A questão é como é que eu estou andando. Porque agora, meu irmão, o perdão já foi liberado. A questão é arrependimento. Presta atenção aqui. O perdão já... Olha, eu falei aqui para vocês. O amor de Deus é incondicional. Diga, é incondicional. O perdão foi liberado, mas quem prova? Quem se arrepende. O perdão não é incondicional. Foi liberado, está aí. Porque ele veio para perdoar a todos. Por quê? Porque o Espírito Santo foi derramado sobre todos. Ou não foi? Vamos chamar o Pedro para a conversa? Chamemos o Pedro. Capítulo 2 de Atos. Pedro levanta a voz e fala: o que está acontecendo aqui hoje é o que foi profetizado pelo profeta Joel, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Então foi. Se foi derramado, perdão foi liberado. Mas há uma condição. Perdão foi liberado. Está à disposição. Está na gaveta. Já foi liberado. Você não tem que fazer nada. O povo do Antigo Testamento tinha que levar um animalzinho lá. Sabe de uma coisa? Existem cristãos hoje que ainda estão no batismo de João. O que é o batismo de João? O batismo de João era um batismo que você poderia fazer 1000 vezes, sempre que você pecasse. Como o templo de Jerusalém era proibido agora, dava um trabalho difícil para os pobres, Deus ordenou que João Batista, que era o legal para estar no templo, mas por corrupção estava no deserto, Deus então ordenou que o João Batista batizasse o povo para o arrependimento, para perdão de pecados. Então todo mundo que pecava, batizava. Então o João sempre tinha uma multidão de batizandos.
Toda vez que você pecava, você lá se batizava, porque era para fazer aquilo no lugar do sacrifício. Como o templo estava corrompido e dava um trabalho terrível, corrupção terrível para oferecer sacrifício em Jerusalém, era difícil demais. Então o povo se batizava. Alguns cristãos hoje em dia estão no batismo de João. O que é isso, pastor? Estão sempre pedindo perdão. Esse é o batismo de João. Todas as vezes, em vez de tomar posse, em vez de falar, Senhor, eu pequei, me perdoa, já foi liberado. Mas nós sempre estamos com a consciência doente, nós sempre estamos com o coração enfermo, porque achamos que devemos fazer alguma coisa. Por isso que não acabava a multidão de batizandos por João. O batismo de Cristo é diferente. É de uma vez por todas. Agora é só você pegar e falar: pequei contra ti somente pequei. O batismo de Cristo é libertador, irmãos. É restaurador. Então, como eu vinha falando, muitos de nós não estamos na versão do que Deus tem para nós. Nós pensamos como nós queremos pensar. As pessoas não querem conhecer o Senhor. As pessoas querem bajulações. Elas querem serem bajuladas. O que será que tem para mim hoje? Igrejas hoje, irmão, é como se fosse assim, fast food, self-service. Eu quero esse pastor aqui. Eu quero essa comidinha aqui hoje. E vamos escolhendo a comidinha. Qual é a versão que você está sendo? Deixe o ímpio o seu caminho. Deixe o perverso o seu caminho. O ímpio os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor. Converte-se ao que Deus pensa. Converte-se à versão de Deus, meus irmãos. Convertemo-nos aos pensamentos do Senhor. Então para de ouvir os ímpios. Porque, meu amado irmão, minha amada irmã, quem aqui no nosso meio aprendeu a falar sem ouvir? Quem aqui? Ninguém. Quem aqui foi para a escola sem saber falar? E lá a professora ensinou você a falar. Quem foi? Não, você foi para a escola aprendendo a falar. A alfabetização abstrata, interior, de consciência, de inteligência, acontece em casa, papai falando, mamãe falando. Você aprende mamar, você aprende papai, você aprende mamãe, você aprende as coisas de casa, aprende ouvindo. Tudo que nós somos, nós aprendemos ouvindo. Por isso, cuidado com os ímpios. Os abençoados não andam no caminho de ímpios. Qual é a versão que você está sendo? Deixe o perverso o seu caminho, o ímpio os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor. Então o abençoado, gente, é aquele que não ouve conselhos ímpios. E conselhos ímpios, irmãos, está na televisão, está na internet. Você tem que vigiar, queridão. Você tem que vigiar. Pessoas que têm acesso a você. Você tem que frear isso. Abençoados não ouvem conselhos de ímpios. Os ímpios têm acesso a você? Os pecadores têm acesso a você? E de novo eu tenho que frisar aqui, não estou falando de pessoas com uma moralidade diferente da nossa. Porque os ímpios aqui eram da comunidade. Os ímpios aqui de Salmos, os ímpios aqui dos Salmos era da comunidade. Abençoado o homem que não anda no conselho de ímpios. Abençoado o homem que não anda no caminho de pecadores. Abençoado o homem que não anda em roda de escarnecedores. Não tem nada que te interesse na roda de escarnecedores. A versão de você está na boca de Deus. É ouvindo Deus que você vai chegar à medida do varão perfeito.
a versão que Deus planejou para nós. Mas se você ficar ouvindo, você vai continuar deformado, irritado, vingativo e tudo mais. Você tem que marcar posição, irmão. Tem que marcar posição. Os ímpios têm acesso a você? Os de outras mentalidades, de outras versões, têm acesso a você? Então a sua versão está errada. A versão de você está errada. Os pecadores têm acesso a você? Então a sua versão de você está equivocada. Os escarnecedores têm acesso a você? Têm acesso a encontros? Então você está na versão errada. Você tem quantos versículos bíblicos decorados? Escuta isso aqui. Você tem quantos versículos bíblicos decorados? Deve ter alguns, não é possível. São esses versículos que o ímpio vai falar. Escuta isso. Jesus veio aqui provar que ele era o Filho de Deus. Ele veio provar que era o Filho, a fim de que nós creiamos. E crendo seríamos libertos. Ele veio provar. Na tentação, o que foi que o diabo falou para Jesus? Lá na tentação do monte, a primeira coisa, se tu és o quê? Não ouvi, se tu és? Como é que o bicho sabia disso? Como é que o diabo sabia disso? O inimigo falou justamente aquilo que Jesus queria provar. Outro alvo, Jesus veio aqui para mostrar que ele era rei. O Pilatos falou assim, você é rei? Ele disse, sou. Ué, cadê os seus súditos? O próprio Pilatos, então você é rei. Eu sou rei, então por que você está aqui? Qual foi outra tentação do diabo? Está vendo esses reinos aqui? Todos esses reinos aqui eu te dou, não precisa passar por isso não, todos os reinos do mundo eu te dou, e todo mundo vai chamar você de rei. Meu irmão, acorda para a vida, meu irmão, desperta, igreja. É justamente aquilo que você pensa, aquela versão ímpia que você tem, aquela versão humana que você tem, que ele vai falar. Quem foi que disse? Os teus anjos vão te guardar. Quem foi que disse? Fala para mim. Quem falou assim? Os anjos vão te guardar. Quem falou isso? O diabo. Isso o quê? O diabo inventou isso? Isso foi uma invenção do diabo? O que é isso? Isso é um versículo. O diabo foi para Cristo e falou assim, os teus anjos vão te guardar. Está escrito, os teus anjos vão te guardar. Querido, meu irmão, às vezes inconscientemente, só porque você pavimenta o encontro, você deveria deixar claro, é um futebolzinho hoje, futebolzinho amanhã, é um churrasquinho hoje, churrasquinho amanhã, é um dominozinho hoje, dominozinho amanhã, é um batismo hoje, sei lá. Deus tem uma versão de você. Essa versão vai se concretizar cada dia mais a partir do que você ouve. É o que eu ouço que vai me formar, me lapidar. Do mesmo jeito que você chegou na escola conjugando o verbo errado, e depois você aprendeu a conjugar o verbo, e aí foi aprendendo a falar e tudo mais. Do mesmo jeito, a versão que Deus tem de você só vai ser concluída se você ouvir do Senhor. Por isso, o homem abençoado não ouve o conselho dos ímpios, porque os ímpios, meu irmão, vai ser usado pelo diabo. De novo repetindo, Pedro, íntimo com Jesus, Pedro íntimo, assim, amigo íntimo de Jesus, amigão assim, ó, carne e unha assim, com Jesus, chegou para Jesus e falou, nenhum mal vai te acontecer, não vai por aí não, você vai por aqui, ó, não vai por aí não, nada disso vai te acontecer, o Senhor não vai sofrer, o Senhor não vai padecer, o Senhor vai por aqui, que tudo bem. O que foi que Cristo falou, meu irmão? O que foi que Cristo falou, gente? Arreda-te dele o quê? Meu irmão, às vezes, querido, às vezes você precisa falar assim com pessoas próximas, até com seu pai.
com a sua mãe, até com seu pai. E se às vezes você tem medo, vai lá na oração e fala: em nome de Jesus, o diabo do inferno, você para de usar minha mãe, viu? Não quer, de repente, sua mãe é uma senhorinha, cansadinha, doentinha, mas às vezes ela é usada. Então vai na oração e fala: em nome de Jesus, o diabo sai da minha mãe, viu, seu endemoniado, seu encapetado. Mas tem que fazer isso, irmãos, porque Deus tem uma versão de você, e essa versão vai se completar a partir de você ouvir e ouvir e ouvir. Como é que você para de ouvir ímpios? Fale. Fale. Já que tem que estar comigo, já que tem que ficar na minha bota, fale. Fale. Espada do Espírito é a palavra de Deus. A espada não é uma arma de defesa, é de ataque. A espada é uma arma de ataque, primeiro lugar de ataque, depois defende, primeiro ataca. A versão de Deus de você vai se concretizar falando. Então eu vou me esvaziando. Como é que Cristo se encheu do Espírito Santo? Se esvaziando. E sabe qual é a ideia de esvaziar, gente? É quando chegar no fim da vida, você falar como Paulo falou: combati o bom combate, acabei a carreira, acabou, chegue, saí com o tanque cheio. Porque tem gente que vai voltar para Deus com o tanque cheio, não vai voltar. Se você saiu de Deus com o tanque cheio, tem que voltar para Ele com o tanque vazio. Fiz tudo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. É assim que a gente volta para o Senhor. Vocês entenderam? Deixe o homem perverso o seu caminho, o ímpio os seus pensamentos, volte-se para o Senhor, converta-se ao Senhor que se compadece dele, volte-se para o nosso Deus, porque os meus pensamentos não são os vossos, e os meus caminhos não são os vossos, porque do mesmo jeito que os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então como é que eu vou ser a versão? Como é que eu serei a versão de Deus que Deus planejou para mim? Ouvindo o Senhor. Ouvindo o Senhor e falando o que Deus fala, falando como Deus fala. Então continuemos firme, para de ser amarelado, para de ser muro, para de ser muro. O abençoado não ouve ímpios, não para no caminho de pecadores, não se associa com escarnecedores. Curva sua cabeça.